Olá, sejam bem-vindos a mais um Páginas que Inspiram. Meu nome é Naisla Milena, sou psicóloga, palestrante e orientadora parental. E hoje eu escolhi um livro que eu tenho certeza que vocês também irão amar. O livro que eu escolhi para estar trazendo para vocês conhecerem mais, é um livro que eu estou assim encantada com ele. E tenho certeza que você também irá se apaixonar. Então já deixe o seu like aqui, compartilha com seus amigos, seus familiares, aqueles que é pai, mãe, que cuida de alguém, porque o livro de hoje é Mitos da Parentalidade, livrando os pais da culpa infundada. Gente, eu estou encantada com como que o Renato trouxe as culpas assim que a gente mais ouve no consultório, na vida, que os pais têm, e trouxe de uma maneira assim muito clara, objetiva, de fato trazendo ali o porquê da culpa, o motivo dos pais se culparem, e cada culpa que ele aborda, ele traz de forma simples e que, mesmo que para quem não é da área assim, da psicologia, do neurodesenvolvimento, é capaz de entender, e ele abordou de uma maneira assim, espetacular. Eu estou encantada, é um livro pequeno, rápido e fácil de ler. Ele tem 89 páginas, olha, ele é um livro fininho e, assim, você lê muito rápido. Cada capítulo é, em média, umas 5 páginas, então ele fala realmente de uma forma, assim, que vocês vão amar, eu tenho certeza. E por isso que eu escolhi esse livro. Além disso, eu escolhi esse livro porque ele fala de um tema muito importante, que é essa questão da culpa. E no último capítulo, ele inclusive traz de onde vem realmente, né, a culpa, o que é a culpa, que é uma emoção secundária que vem ligada ali com a tristeza, com a raiva e com o medo. E por que a gente sente culpa e como que a culpa é construída em nós como sociedade. Lembrando que quando a gente fala de uma emoção secundária, a emoção secundária é uma emoção que é construída socialmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a emoção, eu vou sentir culpa, por exemplo, por determinada coisa perante aquilo que eu fui criada e socialmente entendo como seja vergonhoso ou que ali vai me trazer uma culpa. As emoções primárias, que são as emoções básicas, são emoções que todos nós sentimos, como a raiva, a tristeza, a alegria, e a emoção que a gente vai expressar de maneira geral da mesma forma e perante as mesmas coisas. Todo mundo fica feliz por ganhar alguma coisa, normalmente, se é algo que ela está querendo. Então, essa é a diferença da emoção primária e emoção secundária. E a culpa é uma emoção secundária que deriva diretamente ali, igual eu estava falando com vocês, da tristeza, da raiva e do medo. E por que isso, Naisla? A culpa, na verdade, quando a gente pensa demais, que a nossa maneira de pensar, a gente fica refletindo sobre aquilo que aconteceu, e aí a gente, por ser pessoas empáticas, pessoas boas que se preocupam com os outros, a gente acaba se culpando por algo que a gente pensa assim, eu devia ter feito melhor isso, a gente coloca ali no lugar do outro e traz essa culpa pra gente, muitas das vezes, por algo que nem sempre é nossa culpa. E
uma coisa que eu achei muito interessante, que fala que realmente só tem culpa quem tem essa capacidade empática, quem são pessoas boas. Pessoas que não têm essa capacidade, que não se preocupa com o outro, que são pessoas assim, que diríamos ruins, não tem não sente culpa tão facilmente quanto as pessoas boas. E ele trouxe, por último, para justamente a gente não ficar ligado tanto assim no quesito o que é a culpa e tudo. E eu achei isso muito bacana, porque em cada capítulo ele trouxe de maneira bem fácil de entendimento, explicando de fato o que está ali, por que você sente culpa e como que foi construído isso para a gente como sociedade, de cada fala. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o livro, sobre os mitos que ele traz, né? São 9 mitos que ele colocou, que aí cada capítulo é um mito que ele aborda. E são 9 mitos, assim, que tenho certeza que todo mundo aqui já pensou, já ouviu falar e que é extremamente necessário da gente abordar. Na introdução do livro, ele traz sobre a descoberta da infância, que na verdade a infância, quando a gente estuda, né, e descobre, a infância foi mudada, né, ao longo dos anos. E tem pouco tempo, na verdade, que a gente tem o Estatuto da Criança. E antes, as crianças eram tidas como mini-adultos, foi socialmente construída a parte da infância propriamente dita. Porque antes, o lugar da criança, a criança não era protegida, não tinha todo esse ensinamento, toda essa descoberta que a gente, enquanto estudiosos do neurodesenvolvimento, vem descobrindo a importância da infância e como que a gente deve proteger e, de fato, procurar cuidar da infância das nossas crianças. E o motivo que isso veio à tona, toda a construção ali, ele traz um breve resumo de como que foi feito isso, falando lá da Idade Média, do Iluminismo, na década de 70, que foi quando a educação, né, veio trazer essa ideia da modernidade e começou a se desconstruir todos os padrões antes que a gente tinha da infância. E em 1980, no final da década de 80, que foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, aí tem 40 anos que foi criado o Estatuto. E uma das partes assim fundamentais, eu acho que da introdução desse livro é ele trazer justamente no último parágrafo que a culpa é mantida de modo geral pela desinformação ou pelo acesso a uma informação não científica e moralista. Por quê? É o que eu prego e que eu falo, que a gente tem que disseminar a informação, levar a informação de qualidade, informação científica, pautada mesmo no conhecimento científico, para que chegue a mais pessoas, para as pessoas conheçam e se entendam mais sobre a infância, sobre a ansiedade, sobre diversos assuntos que são extremamente fundamentais hoje para a gente, relacionado à saúde mental, e que a gente muitas vezes não encontra por aí. E é algo que eu bato muito na tecla, principalmente nessa questão da parentalidade, que a gente precisa levar cada vez mais orientação aos pais. E ele também concorda comigo nesse livro, mas vamos continuar aqui por capítulo. O primeiro mito que ele traz, na verdade, nem é um mito. Ele faz um acrônomo
com a palavra pai, e que significa, nesse acrônimo, permanente atestado de insuficiência. Por quê? A gente acha que a gente vai ser pai, vai ser mãe, vai ser pais, né, no geral, com que a gente vai ser os melhores pais do mundo, que a gente vai dar tudo para os nossos filhos, mas na verdade, ser pai e mãe traz esse atestado de insuficiência. E ele explica: somos naturalmente insuficientes como pais e nossos filhos são insuficientes como os filhos para nos gratificar. Somos insuficientes para eles como supridores de suas necessidades e esta é a realidade da insuficiência permanente. Então, a gente vem para maternidade sobre uma ótica muito idealizada, muito romântica da maternidade, da paternidade, de como que vai ser a criação de filhos, e na realidade não é assim. E aí, por isso que a gente muitas vezes se sente culpado, se frustra e traz esses sentimentos relacionados, porque a gente não é orientado, não tem, né, de fato, essa construção do que é ser um pai, uma mãe, do que é criar um filho. Então, eu acho muito importante que a gente entenda e saiba de cada desses detalhes e da importância disso. Então, manda também para o seu amigo, para sua amiga, que ainda não é pai, mas que deseja ser pai, para ele já começar a estudar, para ele já começar a entender todos esses mitos e todas essas questões que abordam a questão da criação de filhos. E o primeiro mito que ele traz é do amor incondicional. Porque aí ele fala, né, que o amor explica a medida do amor, que ele não tem uma medida, mas que, querendo ou não, amar e ser amado envolve uma troca, envolve ali certas necessidades que a gente quer ser atendido, que a gente precisa acolher. Inclusive, no último páginas que eu trouxe as cinco formas, as 5 linguagens do amor, porque as linguagens são diferentes, a gente entende o amor diferente, e aí ele traz justamente essa questão de que a gente não precisa não ter essa confusão, porque na verdade a gente não vai amar incondicionalmente, porque incondicionalmente quer dizer que não vai ter, que não importa o que a pessoa fizer, você vai continuar amando. E na verdade importa. Na verdade, não quer dizer que você vai deixar de amar ou de cuidar ali por aquela pessoa, dependendo do que ela fizer, mas vai sim gerar atritos e vai desgastar o relacionamento de vocês. Então, o amor não é tão incondicional assim. O segundo mito, ele traz sobre a disponibilidade permanente, porque fala que quando a gente embarca, a gente tem que ser pai, mãe o tempo inteiro. Tem que estar disponível 100% do tempo. E a gente se culpa quando a gente não consegue passar tanto tempo com os nossos filhos. E tudo é relativo quando se fala disso. E uma das coisas que eu achei interessante nesse capítulo é que ele traz uma teoria dos 3-8, que é 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para o ócio criativo, que seria a forma para desfrutarmos a vida, mas que, na verdade, muitas das vezes a gente não consegue cumprir, né, dessa forma, seguir desse jeito,
e acaba ali não tendo, né, tempo para o cuidado pessoal, tempo nessa rotina toda louca de trabalhar, cuidar da casa com o marido, de gerir as suas necessidades, as necessidades do outro. É tanta coisa que a gente acaba esquecendo. E a gente precisa entender que a gente pode e deve cuidar da gente. Porque quando a gente entra, principalmente quando a gente começa, né, quando é pais de primeira viagem, acha que tem que estar o tempo todo ali com a criança, tem que estar 100% disponível e acaba se esquecendo de si, esquecendo de você como mãe, como mulher, como esposa, esquecendo das outras áreas e pensando só no filho, no que o seu filho precisa. Mas é importante lembrar que a gente precisa se cuidar para cuidar do outro. É preciso a gente estar bem para poder estar bem para o outro e fazer melhor para o outro. Porque quando a gente não está bem, a gente se frustra mais, a gente fica nervoso mais facilmente e aí atrapalha todos os nossos relacionamentos, inclusive com os filhos. O terceiro mito é sobre o saber pleno, sobre você ter que saber de tudo, né? Porque mãe sabe de tudo, pai tem que saber de todas as coisas. Na verdade, não é isso, né? A gente fala que a gente é um ser místico ali quando vira pai, mãe, é um ser adorado, que sabe de tudo, sabe de todas as coisas. E aí vem a cobrança que eu deveria saber. Eu deveria saber se meu filho está bem, se meu filho está mal. Eu deveria saber que isso está acontecendo com meu filho, que meu filho está sofrendo bullying para a escola. E, na verdade, gente, os pais são sujeitos falhos e incompletos. E essa é uma premissa básica da educação. A gente é falho, a gente é incompleto, a gente não vai saber de tudo, a gente não vai dar conta de tudo. E isso traz muito sofrimento para a gente. Então, a gente precisa entender que a gente não controla nada. No mito 4, educar uma criança é uma benção. Quem nunca ouviu sobre isso, né? Fala que é uma benção, realmente é uma benção ter um filho. Mas o que esse mito traz para a gente? Nesse capítulo ele vai refletir sobre essa questão de ser bênção e trazer a luz da culpa nesse sentido. E que a gente ter um resultado positivo na criação dos seus filhos não necessariamente vai ser o que vai dar certo. Palpites, eu achei uma frase aqui que eu acho que é importante falar. Palpites não educam. A presença na vida de alguém é o que pode fazer a diferença. Acho que essa frase é muito impactante. É isso. Palpite não educa, dinheiro não educa, bens materiais não educa, você dar ou não dar coisas materiais para o seu filho, fazer ou não fazer certas coisas não educa e não traz. O importante é você estar presente. O quinto mito, educar é uma tarefa predominantemente feminina. Que cuidar de criança e adolescente não é coisa de pai, é coisa de mãe. É a mulher que tem que cuidar, que tem que saber de tudo, que tem que cuidar da casa, que tem que cuidar das crianças. E a gente vem desconstruindo isso. E aqui ele fala o quanto que isso não é justo, que só as mulheres que trabalham tanto quanto os homens produzem tanto e traz essa carga toda em cima da mulher. E, na verdade, o filho é dos dois. Então, a conta acaba que não fecha. E por quê? Fala assim, não, o financeiro, a mulher trabalha, divide o financeiro, divide ali, mas a responsabilidade acaba que não é dividida. E é importante a gente rever isso. É importante a gente entender que educar é uma tarefa de todos.
Independente se é mulher ou homem, educar é uma ação de quem ama, faz parte de ser pais. Mito 6. Dar limites é impor sofrimento aos filhos. E esse aqui é muito para os pais permissivos, né? Que não consegue dizer não para os filhos, porque ama demais e acha que vai sofrer. Mas, na verdade, ele vem trazendo aqui que limites não é impor sofrimento aos filhos. O limite gera tolerância à frustração. E isso é muito importante. Já parou para imaginar o quanto que a gente, muitas vezes, hoje em dia, tem tantos jovens adultos aí que foi educado com essa premissa de que não podia, que teve tudo, e ele não consegue lidar com a frustração de um não consegue lidar por não ter tudo, por não conseguir todas as coisas. E é importante que na criação dos filhos, os filhos se frustrem. É importante que eles também lidam com essa emoção para que na vida adulta eles entendam melhor e saibam lidar com a frustração. O mito 7. Laços amorosos e duradouros são instituídos pela consanguinidade. E o título de pai e mãe é suficiente para isso. Ou seja, o sangue é que manda. Aí ele vai trazer, né, alguns dados, mas aí a gente já sabe, por exemplo, adoção não quer dizer, o sangue não quer dizer que vai ser um laço que já cria um laço instantâneo. Se você não cuidar do seu relacionamento com seu filho, você vai se frustrar. Você vai se frustrar como mãe, como pai, e não vai ter a manutenção desse relacionamento, desse amor. Construir esse relacionamento é trabalhoso e é algo que a gente precisa ser forte, determinado e paciente para se construir ao longo do tempo. E eu marquei aqui, e eu vou ler para vocês, porque eu acho que isso é muito importante. Precisamos nos despir do mito do amor instituído e permanente, apenas em razão da existência de um título de pai e de filho, pois ele pode nos levar a altos níveis de sofrimento. O ato de gerar uma nova vida deveria ser a ação mais generosa e desprendida que um ser humano poderia ter. Dar a vida a alguém deveria nos fazer menos exigentes e mais compassivos, pois não estamos falando de uma bolsa de valores. Filhos não são um investimento. Filhos são desprendimento, no mais amplo sentido da palavra. Por eles, renunciamos a muitas coisas, e entre elas está a nossa tão almejada liberdade. O nome disso, resumidamente, é empatia. Necessitamos de altos níveis de empatia para exercitar qualquer função parental ou educacional. Eu acho que essa parte resume muito o livro. Que, na verdade, o ato de educar, de ser, a parentalidade em si, é desprendida. É você abrir mão de tudo por aquele ser. É você ser empático e dar ao outro. Então, é um relacionamento ali construído muito importante. E é um ato, igual eu falei, é uma ação mais generosa e desprendida que o ser humano poderia ter. E a empatia gera respeito, tá? Só para informação. O mito 8. Punição física pode ser uma forma válida de educação. A punição física não educa, tá? Ele traz aqui os pontos importantes com estudos, tudo
o que está associado à violência, mas uma coisa importante é quem bate ensina a bater. Ou seja, quando o adulto bate numa criança ou adolescente, está expressando sua frustração com algum comportamento que considera reprovável. E é isso que eu queria dizer, que é uma frase que eu escutei uma vez, nunca mais esqueci e fez muito sentido para mim. Você bate não pelo que a criança fez, mas pelo desconforto que ela te causou. Ou seja, é muito mais por você não saber lidar com aquilo, você desconta. É a forma que você aprendeu. E quando você bate na criança, você ensina ela a bater. Aí vem depois pais falando, eu estou preocupado que meu filho está batendo nos amiguinhos na escola. Por que será? Será que ele não aprendeu a bater em casa? Não é que o pai bateu nele porque ele não soube lidar com a raiva que o filho fez, então ele bateu nele. Aí o filho faz o quê? Tá com raiva do coleguinha e bate nele, porque foi assim que ele foi educado. Ele aprendeu que quando está com raiva, bate. Então, vamos repensar sobre a punição física. Não devemos bater nas crianças. Mito 9. Se você fizer tudo certo, tudo dará certo. É aquela coisa, né? 2 mais 2 sempre é 4. Não. Gente, relacionamento, educação de filhos, não tem como a gente saber. A gente espera e confia que dará tudo certo. Mas nada é absoluto. Existe uma gama enorme de variáveis nessa equação, de forma que a gente não consegue prever precisamente, com 100% de certeza, que não, eu criei meu filho certinho, tudo certo, ele vai ser uma boa pessoa. Nem sempre. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente espera e aposta realmente que os filhos vão ser bons. E aí, eu amei esse capítulo. Ele traz, depois que fala dos 9 mitos, ele traz um antídoto, que é precisamos de uma escola de paz, que é justamente bater nessa tecla de que a gente precisa de ter uma escola, um treinamento, algo voltado para orientar os pais, de fato trazer a orientação parental e ter acesso à saúde mental, para que as pessoas entendam e criam filhos socialmente mais capacitados e mais voltados dentro dos valores sociais. Então é importante, ele traz qual o papel, né, da escola. E aí a escola de paz, eu destaquei aqui, que pode atuar como uma fonte libertadora do ato de se reproduzir de forma compulsória. A escola de paz possibilitará a aquisição de conhecimento e instrumentação técnica, permitindo aos pais uma criação e educação de filhos de modo mais consciente, preparado e o menos estressante possível. Pronto. Você quer ter filho de forma consciente, preparado e menos estressante? Faça orientação parental. A escola de paz pode ser um antídoto definitivo contra culpas infundadas que assolam e comprometem a saúde mental e as relações familiares. Por isso, é importante o processo da orientação parental. E aí, como eu falei para vocês no início, o último capítulo é o ato final, um breve tratado sobre a culpa. E aí, o que vocês acharam? Eu recomendo 1000 vezes, leiam. Sério, leiam. É um livro, assim, de você dar de presente para quem vai ser pai, mãe, para eles que já é pai, mãe, você tá vendo que ele tá sofrendo, que tá se sentindo culpado por tudo, por
por todas as coisas. Dá de presente. Eu tenho certeza que vão agradecer você. Então, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus pais, seus parentes, compartilha com todo mundo, para que chegue a mais pessoas. Esse livro está incrível. Eu recomendo que vocês leiam, não só fiquem nesse vídeo, que o intuito aqui é realmente divulgar o livro e incentivar a leitura. Por isso que eu não fiz um resumo completamente específico de cada um. Mas leiam, é importante. Curtam aqui, comentem se querem saber mais sobre orientação parental, sobre algum outro livro que vocês acham interessante a gente trazer. Deixe nos comentários e me sigam também nas redes sociais. O meu @ é NaislaMilena PC. E até a próxima. Na verdade, se você gostou, então me siga nas redes sociais, NaislaMilena PC, para saber mais sobre orientação parental.